E aí galera, tudo bem com vocês? Estou regravando aqui a live que a gente fez de gastro porque eu tive um problema aqui, faltou energia, perdi todos os dados, né? Então eu vou gravar aqui de novo para vocês para poder disponibilizar aqui para o YouTube, tá? Quem assistiu lá no Instagram, então viu lá, né? A gente vai fazer aqui somente algumas questões, né? Essa live eu vou falar para vocês sobre o tema e vamos fazer somente algumas questões de como exemplo, tá? Então, vamos falar sobre o abdômen agudo obstrutivo. Primeiro, vamos falar para vocês que a obstrução do abdômen, ela pode ser em vários locais. Então, a gente pode ter uma obstrução alta, quando ela é acima da válvula iliocecal, ela pode ser baixa quando ela é abaixo dessa válvula iliocecal. Então, às vezes, a gente tem essa válvula iliocecal que ela é competente e eu aconteço uma obstrução lá no colo. E aí quando obstrui, por exemplo, faz um volvo, uma neoplasia, se for competente essa válvula, ela trava. Então eu fico obstruído, nem vai e nem volta. E aí a gente vai dizer que a gente tem uma obstrução em alça fechada. Então ela pode ter a válvula incompetente, que é melhor, né, porque aí não tem risco de ter perfuração dessa válvula. E quando ela é competente, é pior, certo? Então quando for alta, vamos pensar lá, que é antes de chegar na válvula iliocecal. O que vai acontecer? Os vômitos eles vão ser precoces, né? Antes, primeiro os vômitos e depois que o paciente vai apresentar aí a diminuição da eliminação de fezes e de gases, a ausência dessa eliminação. Mas quando a obstrução é baixa lá no colo, se a válvula iliocecal ela está incompetente, ela deixa voltar ar e conteúdo, então a gente vai ter uma obstrução mais baixa, que vai ter o vômito tardio, mas sim a ausência de eliminação de fezes e de gases vai ser precoce, tá? É isso que acontece. Então, essa obstrução ela pode ser mecânica, pode ser extrínseca, né? Pode ser por causa de bridas, de aderências, de hérnias da parede, por causa de volvos, né? Ou então por causa de compressão, por causa de intuscepção, que acontece mais em crianças. Pode ser extrínseca, né? E intrínseca, ela é quando, por exemplo, é um tumor que aí cresce ali na luz, ou então um cálculo biliar, né? Que a gente vai falar do ilho biliar também. Então pode ser de vários tipos. A fisiopatologia dessa alteração é o seguinte: existe uma obstrução que vai aumentar essa secreção de líquido e de muco e de componentes aí na luz, gerando uma distensão, certo? Essa distensão vai gerar então vômitos e vai ter sequestro de líquido, que vai gerar essa desidratação. O paciente vai apresentar desidratação. E aumento da pressão intraluminal, que vai gerar aí a compressão dos vasos que irrigam essa zona do intestino, fazendo aí com que exista a necrose e a posterior perfuração da parede. Certo? Por causa desse aumento aí dessa pressão intraluminal. Beleza? Como a gente falou para vocês, a obstrução em alça fechada é uma urgência emergência. Tá? Então a gente tem, por exemplo, eu tenho uma alça que é competente, uma válvula iliocecal que é competente, e aí mais na frente ali no sigmoide ele tem uma rotação e forma um volvo, por exemplo. Aí eu tenho uma alça fechada que ela vai aumentar o seu diâmetro, né? E aí pode gerar a necrose e a perfuração, certo? Então, quais são as urgências que a gente tem aí na obstrução intestinal? Eu tenho o sofrimento vascular, quando existe necrose e perfuração, e eu tenho também essa alça fechada aí, que necessita de cirurgia de urgência. O diagnóstico, então, ele é clínico, né? O diagnóstico clínico, a gente é feito por dor abdominal. Essa dor, inicialmente, aí, nos quadros menos complicados, ela é paroxística, ela vai e volta, né? É uma dor aí que não é muito localizada. O paciente aí, eu já falei, ele pode apresentar náuseas e vômitos que são precoces ou tardios. E a parada da eliminação de gases e fezes, que também pode ser precoce ou tardia, dependendo da zona de obstrução. O paciente também pode apresentar aí um quadro de diarreia paradoxal. Então, antes de apresentar a parada de gases e fezes, ele vai apresentar uma diarreia anterior, tá? E aí, depois, e também o paciente apresenta aí uma certa desidratação. Dependendo de onde o paciente ele pode apresentar alcalose metabólica ou acidose metabólica. Quer ver? Se o paciente vomita muito, ele vai tender a perder ácido e apresentar alcalose metabólica. No caso de obstruções mais baixas, existe muita secreção de líquido intraluminal e faz com que o paciente ele tenda a apresentar uma acidose metabólica, tá? Qual é o primeiro exame que a gente faz aí nesse diagnóstico dessa obstrução intestinal? É a raio-x de abdômen, tá? A gente faz um raio-x de abdômen.
Dependendo do quadro que possa existir, a gente vai fazer exames aí mais específicos. Então vamos falar das faixas etárias. Nas crianças, a principal alteração que pode acontecer é a intuscepção intestinal nos recém-nascidos lá. Alguns meses de idade, intuscepção intestinal, invaginação intestinal. A gente tem um quadro de obstrução que tem aí, a palpação, eu posso ver uma massa cilíndrica, posso ter eliminação de pequena quantidade de sangue nas fezes, não é isso? Essa criança aqui tem uma dor abdominal cólica que ela é progressiva, ela não vai poder falar para você, porque é uma criança muito novinha, não vai poder falar para você o que está sentindo. Mas você vai perceber que essa criança ela vai aumentando a sua ansiedade à medida que o tempo vai passando. O outro quadro que pode acontecer em criança, que é um quadro aí congênito, é a doença de Hirschsprung, que ela acontece aí por uma falta de gânglios em uma região, então falta de inervação em uma região do intestino, e aí ele vai causar essa maior hipertonia dessa zona, vamos dizer assim, e a zona anterior a esta vai estar dilatada, né, para poder vencer essa barreira que foi criada. São as duas alterações que a gente vai ver em criança. No caso do megacólon chagásico, que pode acontecer nos adultos, o que a gente tem é um paciente que tem também um quadro de obstrução, né? Ele, como é um síndrome obstrutivo comum, né, causado por esse megacólon, também vai ter a mesma coisa, a ausência dos gânglios aí em uma região, né? A gente vai poder fazer o diagnóstico dessa patologia por exemplo, um enema, né? Um enema eu posso observar, um enema opaco, eu posso ver aí essa zona de compressão. Eu posso fazer uma manometria, que tem ausência de relaxamento dessa zona. E eu posso fazer também através de biópsia, que eu vou ver a ausência de inervação dessa zona, né? Essa zona que está mais hipertrófica, aí, mais contraída, né? Então, tudo isso eu posso usar para diagnosticar, tá? Então, a gente vai ter esses pacientes, eles vão complicar com duas principais patologias. O fecaloma, ou seja, como esse paciente tem essa dificuldade de progressão das fezes, essa constipação crônica que esse paciente apresenta, então ele vai ter acúmulo de fezes ali no sigmoide reto, que vai fazer com que fique endurecida. Então ele vai ter o fecaloma, tá? Outra coisa que pode acontecer também é o volvo. O volvo pode acontecer nesses pacientes. E quando a gente tem uma válvula que é iliocecal, que é beleza, que está tranquila, então a gente vai ter uma enfermidade de alça, uma obstrução em alça fechada, que é uma urgência. É isso, nós temos que fazer o tratamento aí o mais rápido possível. Tratamento para descompressão, para retirada desse volvo, né? Como é que a gente trata o volvo? O volvo, a gente faz o fibroscópio rígido, a gente coloca lá, introduz no colo, e aí vai tentando vencer essa barreira e mudando o decúbito do paciente para que exista um desenroscar desse volvo, né? Chama manobra de Brusgard, manobra de Brusgard, certo? B-R-U-U-S-G-A-A-R-D, Brusgard, essa manobra. Aí o que acontece? Quando você descomprime o volvo, geralmente tem uma explosão de fezes e de gases que vai vir em cima de você. Esse é o tratamento aí para o volvo, tá? Qual é o tratamento para intuscepção, né, que acontece em crianças? O tratamento é feito com também o enema ali, o enema com ar e o enema baritado. São tratamentos que a gente pode fazer para retirada do volvo, antes de fazer a cirurgia. Se não dá certo, aí você faz a cirurgia, certo? Geralmente nós fazemos um tratamento preferencial. Outras patologias que podem acontecer também aí nesse caso. Eu tenho também o íleo biliar. Como a gente falou para vocês, os cálculos biliares eles também podem causar o íleo, né? A obstrução aí intestinal, principalmente do delgado. Então eu tenho a obstrução, vai ser uma tríade característica. Eu tenho a obstrução do delgado, certo? E pneumobilia, um ar na via biliar. É isso que eu vou ter, obstrução no delgado, pneumobilia, tá? E esses cálculos biliares ectópicos em outras zonas aí, né? O tratamento ele é clínico, né? Inicialmente, então a gente pode fazer sonda nasogástrica, hidratação, analgesia e depois fazer a cirurgia para desobstrução, certo? Quando eu tenho obstrução mecânica, eu faço a cirurgia para desobstrução. Quem mais a gente tem? De patologias que são significativas aí para a gente falar do tratamento. No caso de apresentar uma obstrução aí
uma obstrução em válvula, com a válvula iliocecal competente, então em alça fechada, se a gente apresenta isso daí, antes de fazer a cirurgia, que é o tratamento definitivo, a gente tem que fazer uma tomografia computadorizada para poder observar a lesão, tá? Então é indicativo fazer uma tomografia computadorizada para ver a localização, o tamanho e tudo isso daí. Certo? Que mais? Se o paciente, logicamente, estiver instável hemodinamicamente, eu não vou fazer exame nenhum, eu vou fazer logo o tratamento cirúrgico, né? Não posso fazer nada, eu vou fazer a laparotomia já direto. Né? Então, pacientes instáveis eu não faço nenhum exame, eu vou fazer logo a cirurgia. Tá? Existe outra patologia também que eu chamo de pseudo-obstrução intestinal, ou síndrome de Ogilvie, né? Que é quando o paciente, ele, por exemplo, fez alguma cirurgia, um paciente idoso, ficou imobilizado e aí, de repente, o intestino dele para de funcionar. Por causa de uma hiperestimulação adrenérgica. Tá? Esse intestino desse paciente ele para de funcionar. O que é que eu tenho que fazer nesses pacientes? Eu posso fazer aí, então, esse paciente ele vai evoluir aí com essa pseudo-obstrução, né? O tratamento é eu dar algum fármaco que vai mobilizar o intestino, como por exemplo, a neostigmine, o neostigmina, né? Que vai aí fazer uma estimulação desse intestino. Vai aumentar a contratilidade do intestino. Certo? Então, esse é o tratamento. Principal tratamento clínico. Né? Também posso fazer tratamento cirúrgico, por exemplo, colocar uma sonda no seco para tirar o ar. Né? Mas aí, esse tratamento cirúrgico ele tem um risco de perfuração intestinal. Então, quanto menos a gente puder fazer, vai ser mais. Né? Então, síndrome de Ogilvie, tá? Pseudo-obstrução intestinal. O que mais? E a gente tem também a suboclusão intestinal, que é o caso das bridas. Nós temos um paciente que fez uma laparotomia, uma laparoscopia, aí recente, e aí esse paciente ele apresenta bridas, aderências intestinais, que vão fazer uma suboclusão intestinal. Quando a gente observar, a gente vai ver a dilatação e os níveis hidroaéreos, mas sem nenhuma obstrução. Vai ser uma coisa totalmente funcional. Certo? Nesse caso desses pacientes, o tratamento é conservador. Eu tenho que fazer procedimentos para descompressão e para redução da pressão intraabdominal. Mas eu não faço inicialmente a cirurgia. No caso, eu posso fazer então uma sonda nasogástrica para reduzir a pressão intraabdominal. Mas, se não der certo, aí em alguns casos eu vou precisar fazer cirurgia sim. Tá? Então vamos fazer aqui algumas questões aí para a gente exemplificar para vocês. Diz assim, ó. Questão número 2, paciente de 60 anos de idade, masculino, chega ao pronto-socorro com história de episódios de cólica intestinal com piora progressiva há 6 meses. Há 1 mês vem apresentando episódios de diarreia explosiva e incontinência fecal. E há 1 semana de extensão abdominal, vômitos e parada da eliminação de gases e fezes. Antecedente de apendicectomia há 20 anos e a colocação de prótese endovascular de aorta há 1 ano. Refere fazer tratamento de hipertensão arterial e diabetes. Radiografia de abdômen é essa daí. Ó, veja aqui. Quando a gente tem uma obstrução de intestino delgado, o padrão é central, obstrução central. Quando é de cólon, é a dilatação das alças periférico, é o que a gente consegue ver aqui. Então, tanto central como periférico. Então, o que é que eu digo isso daí? Essa paciente idosa, né? Esse paciente, aliás, masculino idoso, de 60 anos, o que é que eu vou pensar? Uma obstrução aí que vai pegar o intestino todo. Eu penso em neoplasia. A minha primeira opção é neoplasia. Pacientes jovens aí que pegam mais alça fechada, aí eu penso em volvo. A neoplasia pode dar também alça fechada? Pode sim. É mais incomum, mas como é que seja volvo? Qual é o sinal que eu vejo no volvo? Eu vejo aqui, ó, um U invertido, a alça dilatada, porque geralmente acontece em sigmoide. Então vai ser assim, logo no meio aqui, como se fosse um U invertido. Esse é o sinal. Não é esse que está acontecendo aqui. Então, letra C. Não, letra D. Peraí. Aqui. Letra B. A presença de gás no intestino delgado e no colo sugere neoplasia de cólon obstrutivo. Letra B é a resposta correta. As outras aí não são corretas, não. Tá? Então, vou pensar em neoplasia nesse caso de idosos que têm essa obstrução intestinal de todo o intestino. 4. Homem de 80 anos é submetido à artroplastia de quadril. Ó, veja, um idoso submetido a uma cirurgia.
E aí ele vai dizer aqui, ó, que evolui 12 horas após com dor no quadril direito e dificuldade de mobilização do membro, além de dor de extensão abdominal, peristalse diminuída, sem eliminação de gases e fezes. Então, síndrome obstrutivo após uma cirurgia e ele tem dor na região da cirurgia. Teve uma hiperativação adrenérgica. É isso que acontece aqui nesse paciente. Ó, ele tem a evidência cólon direito e seco com 9 centímetros de diâmetro, apresenta discreta leucocitose ao hemograma e bioquímica normal. A principal hipótese diagnóstica é pseudo-obstrução intestinal ou síndrome de Ogilvie, tá? Pseudo-obstrução intestinal, letra B. Esse é o quadro, tá vendo aí? Idoso, que fez a cirurgia, principalmente cirurgia de quadril, e tem aí imobilização por causa da cirurgia de quadril e apresenta uma hiperativação adrenérgica com pseudo-obstrução. Letra B, a resposta correta. 5. Paciente do sexo masculino, 55 anos, com história de laparotomia há 15 anos, ó. Incidente importante aí. O paciente não é tão velho, não. Úlcera péptica perfurada. Deu entrada na emergência com quadro de suboclusão intestinal. Suboclusão. O que é isso? Aderência, brida. Radiografia de abdômen demonstrou distensão de alços, delgado, níveis hidroaéreos. Cólon diâmetro normal, gás no reto. Além de reposição hidroelítica, a conduta adequada nesse. O que é a conduta na suboclusão? Letra A, clisterglicerinado. Letra B, aspiração nasogástrica. Letra C, laparotomia exploradora. Letra D, laparoscopia diagnóstica. Tratamento é o quê? Posso fazer várias coisas, mas um dos procedimentos que eu faço que é conservador, né? A gente não vai fazer laparotomia, laparoscopia, é conservador. A gente vai fazer o quê? Redução da pressão intraabdominal com aspiração nasogástrica. Resposta letra B. Foi o que eu falei para vocês. Resposta letra B. Tá? 6. Vamos mais. Assinale assertiva incorreta sobre obstrução de intestino delgado. Letra A. Dor, trauma, urolitíase e pancreatite estão entre as causas de ilho adinâmico. Letra B. Aderências são a causa mais comum, seguidas de hérnias e neoplasias. Letra C. Dor aguda intensa sugere isquemia ou obstrução de alça fechada, ao passo que dor insidiosa sugere diagnóstico de neoplasia. Tudo está certo até aqui. Letra D. Padrão de radiografia normal do intestino delgado é a ausência de gás ou conteúdo gasoso em alças de até 2,5 cm de diâmetro. Beleza, certíssimo. E letra E. Pacientes com obstrução pós-operatória precoce no primeiro mês após a cirurgia abdominal necessitam de cirurgia na maioria dos casos. Está errado. Na maioria dos casos, os pacientes eles não necessitam de cirurgia. Letra E é o incorreto. 13. Outra radiografia. Mulher de 69 anos, 69 anos, foi atendida com queixa de dor, cólica e inchaço abdominal há 5 dias. Há um mês vinha notando afilamento das fezes, mas parou de evacuar há uma semana. Então ela vinha observando o afilamento das fezes. O que podia ser isso? Alguma coisa que vinha crescendo dentro do intestino dela. Ao exame do abdômen, notou-se timpanismo difuso e hidroaéreos aumentados. Raio-x de simples de abdômen pode-se observar aspecto das alças intestinais. Veja, a gente tem dilatação aqui, principalmente, a imagem está ruim, mas eu vou descrever para vocês aqui o que eu estou vendo. A dilatação, principalmente do intestino grosso. Do intestino delgado a gente não vai ter dilatação, porque eu tenho dilatação que é periférica. Certo? O que é que eu vou pensar nisso daí numa paciente idosa? Síndrome obstrutivo. Qual a hipótese diagnóstica e a conduta? Fecaloma, enteroclisma com soro fisiológico e glicerina. Letra B. Diverticulite aguda complicada e colonoscopia. Letra C. Tumor de ovário, laparotomia exploradora. Letra D. Neoplasia de colo, tomografia de abdômen e pelve. Letra E. Volvo de cólon e sigmoidoscopia para desvolvulação. Vou pensar no paciente idoso com síndrome obstrutiva. Primeira coisa que eu penso é neoplasia. Tá? Neoplasia. Letra D. A primeira coisa que eu penso. Por que não pensa em volvo, Rafael? Porque volvo não é o mais característico nesses pacientes idosos. Tá? Primeira coisa que eu vou pensar é neoplasia. Volvo ele vai ter aquele signo radiográfico do U invertido. Não é o que está acontecendo aqui. Porque geralmente tem volvo de sigmoide. E tem uma patologia em alça fechada também. Tá? Então, resposta letra D. Certo? A gente não viu nenhuma coisa de volvo aí. 25. Menino de 10 meses de idade, bem nutrida, é atendido no setor de emergência por choro intenso às 6 horas.
face e episódios de movimento das pernas de encontro ao abdômen. Percebe-se padrão de cólicos abdominais com intensidade progressiva e a intervalos cada vez menores. Mãe relata ainda vômitos a 2 horas. Ao exame, a criança encontra-se alerta, permanecendo calma nos intervalos de dor e não apresenta alterações hemodinâmicas ou indícios clínicos de choque séptico. O abdômen se encontra distendido, sem sinais de peritonite. No toque retal, ampola vazia, com muco e sangue. Ó, criança de 10 meses que tem sangue nas fezes, que tem abdômen agudo ou obstrutivo. O que é que eu vou pensar? Vou pensar em doença de Hirschsprung? Não, meu querido, porque aí não é agudo. Ele vem desde o nascimento. Eu vou pensar o quê? Intuscepção, né? E qual é o tratamento da intuscepção? Que é o que ele quer saber. Distorção da lesão isquêmica por acesso videolaparoscópico. Enema usando contraste baritado ou ar guiado por fluoroscopia. Letra C. Ressecção da lesão intestinal com confecção de osteomias, laparoscopia exploradora. Ressecção da lesão intestinal seguida de anastomose primária por acesso videoassistido. Qual é o tratamento da intuscepção? É o enema baritado ou com ar. Resposta é a letra B. Né? Ou você sabe ou você sabe. Não tem outra conversa. As questões são muito fáceis. É só ir direto na resposta. Letra B é a resposta correta. A presença de pneumobilia. Ó, falei para vocês. Pneumobilia, obstrução de delgado e cálculos biliares ectópicos vai dar o diagnóstico de quê? Letra B, ilho biliar. Né? Você quer ler a questão? Leia, meu amigo. Fica à vontade. Tem aí ela para você, tá? Mas a resposta é a letra B, porque pneumobilia. Níveis hidroaéreos no intestino delgado, que é a obstrução no intestino delgado, vai me dar diagnóstico de ilho biliar, tá? Não vou nem ler mais, que é muito fácil. O que mais aqui, ó? 33. Em relação à invaginação intestinal na infância, afirma-se, ó. 1. Na maioria dos casos, a eliminação de sangue via retal é intensa. Mentira! Ela é pouquinho, bem pouquinho, tá errado. 2. É uma doença frequente em pacientes pré-escolar? De jeito maneira. É no recém-nascido, nos meses ali, primeiros meses. Então, tá errado, erradíssimo. Até quando eu fiz pediatria, eu lembro que eu dividia as patologias pediátricas por faixa etária. E aí nos recém-nascidos era a invaginação intestinal. Ou então, por exemplo, as cólicas ali, fisiológicas, né? Errado, 2 errado. 3. A grande maioria dos casos é idiopática. Beleza, tá certo. Então, só que tá certo aqui é a 3. Resposta letra C. Apenas a 3. 34. Aproximadamente 15% das obstruções intestinais em adultos ocorrem no intestino grosso. Assine a alternativa incorreta em relação a esse tema. A. A invaginação do cólon é comum em adultos. B. O vômito fecaloide é uma manifestação tardia. C. Pode-se localizar-se em qualquer parte do cólon, porém é mais frequente no sigmoide. D. A obstrução completa do cólon ocorre com maior frequência no carcinoma. Letra E. As faixas de aderência raramente obstruem o cólon. As aderências e as bridas são suboclusão, geralmente causam suboclusão. O tratamento geralmente é conservador, com sonda nasogástrica para desobstrução, redução da pressão intra-abdominal. Posso fazer outras coisas também. Então, letra E, tá certo. Letra D. Certo. Quando é todo o cólon, eu vou pensar, e principalmente em idosos, no carcinoma. Tá certo. Porque aí, lembra, o volvo acontecia no sigmoide, né? Então, era do sigmoide para trás, mas o reto aí já não tinha. Então, letra D tá certo. Pode localizar-se em qualquer parte do cólon, porém mais frequente no sigmoide, tá certo. Né? A obstrução é mais frequente no sigmoide, tá certo. Letra B, o vômito fecaloide é uma manifestação tardia. Certo, porque é baixo, né? Mais baixo, o vômito vai ser mais tardio. Letra A está errado. A invaginação é mais comum em crianças, não em adultos. Letra A está errado. Então, resposta incorreta, letra A. 37. Deixa eu ver quantas tinha ainda aqui. Vou fazer aqui a 37. E aí, as outras vocês fazem. Vocês baixam, mais fazem. Paciente de 55 anos de idade, relata que há 6 meses apresentou um início agudo e dor abdominal grave, vômitos e obstipação. Ao exame físico, apresentou abdômen acentuadamente distendido e tem pânico. Paciente com hemodinamicamente estável e hidratado. A radiografia de abdômen mostra cólon sigmoide acentuadamente dilatado com nível hidroaéreo.
e a aparência de tubo dobrado. Olha, Volvo, já disse tudo. Com ápice no quadrante superior direito. A ausência de ar no reto. O diagnóstico e a conduta respectivamente. Então, dobrado. O que é que dobra? É o Volvo de sigmoide. E aí, qual é o tratamento? É a manobra de Brusgard, né? Resposta da 37 é a letra D. Volvo de sigmoide, desfazer Volvo com videolaparoscopia e programar a cirurgia eletiva. Tá? Resposta é a letra D. Né? Não faça a colectomia logo de primeira. Eu faço como é? Desobstrução do Volvo com a videocolonoscopia, né? Na verdade é retossigmoide ou videocolonoscopia, as duas coisas eu posso fazer. Retossigmoidoscopia. Certo? Beleza? Entendido? Não vou fazer mais não. Já cansei. Não quero mais questão, tá? Você viu que as questões são fáceis. Não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar aqui com outras pessoas, de deixar aqui o seu comentário, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para receber os próximos vídeos aí na sua caixinha de vídeos do YouTube. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, porque eu gostei muito de fazer o vídeo. Tchauzinho!